Olá! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Ícaro Lopes, eu sou terapeuta e especializado em tarô e eu tô aqui para ajudar você, terapeuta holística, a faturar 10 mil por mês com leitura de tarô. Poxa, eu tô tão feliz que você está aqui na nossa segunda aula. Na aula de hoje, eu vou mostrar para você os 5 aceleradores do meu método, que é o método que permite você se tornar uma super terapeuta 10K. Mas antes de entrar no conteúdo da aula 2, eu quero falar um pouquinho da aula 1, onde eu falei dos 5 principais erros das terapeutas holísticas que desejam faturar 10 mil por mês. Esses 5 erros atrasaram muito na minha caminhada para me tornar um super terapeuta 10K. E, de verdade, acreditem em mim, eu vejo acontecer com muita frequência, com muitas terapeutas que eu conheço. Por que eu falei primeiro? Você pode estar se perguntando desses 5 erros. Pensem bem, antes de eu implementar uma mudança de abordagem, antes de eu mudar os meus atendimentos, eu preciso entender aonde que eu estou errando. Eu preciso estar presente. Se eu não estou atento, eu volto para esses erros. Então, o nosso cérebro, para economizar energia, o que ele faz? Ele tem uma tendência de voltar para velhos hábitos. Daí a importância de lembrar os hábitos que eu quero evitar. Você já deve ter ouvido falar, né, que para a gente instituir um novo hábito, a gente precisa fazer 21 dias aquilo. É por isso que a gente precisa estar sempre atento ao que a gente está fazendo de errado, para aquilo ficar no nosso radar e a gente conseguir mudar. Então, é de suma importância que você já tenha claro isso que eu expliquei na primeira aula. Então, eu recomendo. Então, se você não viu a nossa primeira aula, eu recomendo fortemente que você veja. Então, sai desse vídeo agora e vai lá assistir, porque ela vai ficar no ar por pouco tempo. Agora, essa sequência que eu vou dizer para você agora é muito importante. Primeiro, você vai colocar no teu radar o que você pode estar fazendo de errado. Depois você começa a implementar o que é certo de verdade. Antes ainda de entrar no conteúdo incrível que eu preparei para vocês nessa aula de hoje, eu quero compartilhar minha tela com você. Olhem só, eu quero agradecer os comentários que vocês colocaram na comunidade, as mensagens no direct do Instagram, as dúvidas que foram enviadas nos nossos canais. A participação de vocês é o combustível para eu continuar fazendo esse conteúdo. Então, muito obrigado pela participação. E vamos continuar então agora, sem mais delongas, nosso evento Semana 10K da Super Terapeuta Holística. Eu já mostrei para vocês que na aula 1 é perfeitamente possível chegar aos 10 mil por mês de faturamento com leitura de tarô todos os meses. Mas eu vou te relembrar. Olha aqui o meu faturamento dos últimos 3 meses. Isso aqui eu já relembrei lá em cima, lá no primeiro parágrafo, que é para assistir a aula 1. Então, se você ainda não assistiu, corre e vai assistir a aula 1. E agora eu não vou te contar quais são os aceleradores que, ao mesmo tempo, corrigiram os erros cometidos e que ainda hoje eu vejo que, se não aplicados, atrasam muito a tua chegada no patamar de super terapeuta 10K. Eu estou muito ansioso para te contar, na verdade, a segunda parte da relação das cartas do tarô que vocês amaram. Os arcanos maiores que falam, né, das etapas da jornada do herói, do Joseph Campbell, aquele lá que inspirou Star Wars. Então, na primeira aula, eu falei das primeiras cartas, né, do número 0, que é o número, que é a carta do louco, até o número 10, que é a roda da fortuna. E agora, eu vou falar nessa segunda aula das outras cartas, que na jornada do herói falam de vivermos as situações que, de alguma forma, nós vivemos naquela primeira etapa, mas agora é colocado o nosso aprendizado à prova
para ver se a gente verdadeiramente conseguiu aprender e vai seguir, né, na jornada do herói, que é a jornada da nossa vida. Então vamos lá. A primeira carta que a gente vai falar aqui é a carta da força. Olha que linda, ela está segurando um leão. A carta da força é a carta número 11 e ela representa a conquista e a vitória sobre os nossos desafios. Ela também simboliza determinação, força de vontade, coragem e também fala sobre a expertise de saber aonde eu preciso colocar mais energia, porque realmente se trata de um desafio maior, e onde eu tenho que desistir, porque talvez ainda falte alguma coisa para que isso se concretize. Depois, nós temos a carta número 12, que é o enforcado. Muitas pessoas têm muito medo dessa carta e eu vou mostrar para vocês que é uma carta maravilhosa. O enforcado, ele representa a vida virando de ponta cabeça. Quando nós estamos diante da perca do controle, quando nós vemos que apesar de termos os nossos sonhos, a vida pode ter outros planos para nós. E percebam que ele está de ponta cabeça, mas ele está tranquilo, ele está preso só com um dos pés. Então, o quanto que faz parte da nossa jornada todos esses desafios, ok? A carta número 13, a tão temida carta da morte, que não significa morrer, mas que representa a transformação, a renovação, o encerramento de um ciclo, né? Ela significa também o planejamento daquilo onde eu quero chegar e o que eu preciso deixar para trás para atingir esse objetivo. Aqui a gente tem uma carta também que sofre muito preconceito, a carta número 14, a carta da temperança. As pessoas falam que é uma carta que traz muita lentidão, né, vagarosidade, e na verdade ela representa a integração e harmonia. Ela simboliza o equilíbrio entre as diferentes facetas do herói, a capacidade de agir de maneira equilibrada, moderada e, para mim, a palavra que define a temperança, sabedoria na escolha. Ó, só carta polêmica aqui agora, hein? Carta número 15, carta do diabo. A carta do diabo, ela fala muito de excessos, tá? Representa a tentação, a ilusão, simboliza a sedução pelo poder, a riqueza, a ganância, e pode sim desviar o herói do seu verdadeiro objetivo. Ela também, por falar de exageros, né, de excessos, também pode falar muito de vícios, ok? Depois, nós temos a carta da torre, uma carta muito bonita, que fala, né, na sua simbologia, da briga entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, porque aqui ela fala muito sobre a queda, o fracasso. Ela simboliza a armadilha que o controle pode ser na nossa vida. Erros, desafios, como também a necessidade de aprender com eles e ter a humildade de recomeçar. Uma carta muito linda que eu gosto muito, que fala muito de espiritualidade, a carta da estrela. A carta da estrela, ela representa a esperança e a inspiração. Simboliza a fé, a confiança no sucesso, na jornada, autoestima e amor próprio. Depois temos a carta da lua, uma carta que fala muito sobre o nosso passado, sobre as nossas emoções, incertezas e medos. Ela também fala sobre a necessidade do herói de enfrentar e superar as âncoras que não lidamos do nosso passado. Depois temos a maravilhosa carta número 19, que é a carta do Sol. E a carta do Sol fala de iluminação, realizações e simboliza a conquista da sabedoria, a realização do objetivo e o sucesso da jornada. Quase terminando, temos a carta do julgamento, particularmente falando, uma das minhas cartas favoritas.
A carta do julgamento representa o julgamento e a reflexão sobre a nossa jornada. Simboliza a necessidade de avaliar e aprender com as nossas ações e com as escolhas que nós tivemos no meio do caminho. Se bem-sucedido, se olha para frente e se tem o momento de colheita. E para finalizar, a carta número 21, que é a carta do mundo. Aqui a gente fala sobre a realização, a completude. Simboliza a conquista final da jornada e a sensação de realizações. E aí, o que vocês acharam da história da jornada do herói? A jornada do herói, como eu já tinha dito para vocês, é uma representação da nossa vida de seres humanos, né? As experiências que a gente tem em cada uma das fases e a forma que a gente revive aquilo com os aprendizados que nós tivemos no primeiro momento, ok? Anota aí no teu caderno para depois você deixar esses comentários também lá na comunidade do Facebook. Então me conta, Ícaro, eu imaginava que era assim, nossa, eu tinha uma visão diferente dessa carta, não tinha associado essa carta a esse momento de vida. Eu vou amar ler teu comentário. Mas agora, vamos lá, vamos falar dos aceleradores para você chegar mais rapidamente ao faturamento de 10 mil por mês com leitura de tarô. Lembrando que o meu método é baseado nesses 5 aceleradores. Então vamos lá, o primeiro acelerador é o acelerador do Contando as Moedas. Quando você começa, né, a atender, ou quando você decide que você vai começar a atender, no seu primeiro local de atendimento, você não precisa se parar porque você não tem uma sala linda, num prédio, num conjunto de consultórios ou qualquer coisa nesse sentido. Você não precisa ter aqueles móveis super luxuosos, aquele sofá fofinho, aquele tapete persa, o ar-condicionado de última geração, aquela toalha de algodão de 1000 fios. Esquece tudo isso. Você só precisa ter um tarô onde você se conectou com ele, uma mesa que inclusive pode ser de plástico. A toalha pode ser uma toalha limpinha. Você só precisa disso. Sem sombra de dúvida, você não querer ter todos esses detalhes vai acelerar muito o teu processo, porque você vai estar presente. Não esqueça, você vai estar começando. Eu falo isso todo o tempo para vocês. Quando a gente começa, para a gente aprender a correr uma maratona, a gente precisa primeiro aprender a se arrastar, depois engatinhar, depois andar e depois correr. Não queira pular essas etapas. Então, quando você aplica o seu aprendizado, sem ficar esperando a melhor condição, a condição perfeita, você está se conectando com o fluxo da vida, porque a melhor condição, a condição perfeita, o melhor de cenários, raramente vai acontecer, principalmente no início. É uma coisa que você vai ter que criar no decorrer da tua jornada. E quantas terapeutas eu conheço que não começam, que não dão esse primeiro passo, porque sempre fala que está precisando de alguma coisa, que falta alguma coisa. E aí eu vou te dizer, você sempre vai querer mais. Eu até brinco, né? Nós somos, Freud fala, nós somos eternos insatisfeitos. Você sempre vai querer ter um corpo diferente, ter mais dinheiro na sua conta bancária, independente de como está seu corpo ou como está sua conta bancária. Então, para de ficar esperando a melhor oportunidade, porque a prática vai conduzir você a melhorar o dia a dia, a tua vivência. Qual é a única forma de você ficar melhor na leitura de tarô? É ler tarô. A cada leitura, a cada dia, a cada novo cliente, a tua leitura vai ser melhor que a anterior. Esse é o caminho. Então já começa já. Pega esse primeiro acelerador e agora, onde você está, com o que você tem, já planeja começar suas leituras. O segundo acelerador é o acelerador do clone. E aqui eu falo sobre estar na pele da sua cliente, ser como ela, se colocar no lugar dela.
Aqui, o nosso desafio é que sermos neutros é o mais importante. Não vai tentar forçar tua cliente a fazer o que funciona para você. Tá presente na história dela, escutar ela, ver o que funciona para ela. E aí, aqui a gente tem um ponto bem legal, tá? Eu gosto muito de falar para vocês a diferença entre empatia e compaixão. Empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Isso não resolve nada, tá? Porque você quer que ela resolva aquele problema que ela está passando como você faria. Você só trocou de lugar com ela. Compaixão é quando você tem as ferramentas e você coloca essas ferramentas à disposição da sua cliente, para que ela escolha o caminho que ela deseja seguir. Se a gente for pegar a palavra empatia, vem de empatar. Compaixão vem de compaixão. Então, a base desse acelerador é a ação de escutar de fato a tua cliente, tornar-se um clone dela. Se você não fizer isso, o teu nome como terapeuta, sinto muito, mas vai ser riscado da agenda das suas clientes. E por que escutar a sua cliente é tão importante? Acreditem, se a tua cliente não se sente escutada, ela não se conecta com você e ela não volta. E se ela não voltar, você não consegue continuar ajudando. Eu já contei para vocês que eu tenho clientes que me procuram e que durante um atendimento inteiro de tarô me fazem duas perguntas. Por quê? Porque elas queriam ser escutadas e elas voltam. Isso quer dizer que o meu método de escuta é eficiente. Agora eu vou te contar um segredo que eu levei bastante tempo para descobrir e para implementar. Quando a sua cliente se queixa para você, na verdade, aquela queixa nunca é o problema. A queixa é o sintoma. Então, quando eu ouço meu cliente, eu vou usar o tarô como uma ferramenta de diagnóstico, porque o tarô vai me dizer qual é o verdadeiro problema. Dando um exemplo, minha cliente diz que furou o pneu do carro. E aí, na hora, eu já falo: caramba, você precisa prestar mais atenção, você tem que ter mais cuidado, senão você pode se envolver no acidente. Ela já sabe disso. O que eu fiz foi só catar pedra e jogar nela. E isso já tem um monte de gente que faz, eu garanto. Ela não se sentiu escutada. Vocês não criaram vínculo. E tudo isso só acontece por causa da vontade de escutar a cliente. E, gente, principalmente, ela precisa se sentir escutada. Então, esse acelerador, ele justamente fala de como tornar a sua cliente essa agente de mudança. E para que ela seja de fato uma agente de mudança da própria vida dela, eu preciso fazer um exame mais detalhado da situação. Caso contrário, eu tiro dela essa responsabilidade de mudança. E aí ela não vai mudar, ela não vai ter resultado e ela não volta. Por isso que eu digo para vocês que o tarô permite fazer esse exame detalhado. O tarô mostra que existem alguns caminhos para essa cliente. Imagina que é como você ir num médico e diferente dele olhar para sua cara e já falar o que você tem, já te dar um sintoma, como muitas pessoas reclamam e não voltam, ele pede um exame, ele te examina. Esse é o papel do tarô no meu método. E junto com essa cliente, eu vou mostrando as possibilidades. Eu vou levando essa cliente a entender os prós e os contras de cada opção. Eu vou mostrando os caminhos para ela. E aí ela toma para si o poder de decisão. Ela se empodera e ela usa o livre-arbítrio. Esse é o que faz ela conseguir escutar, conseguir olhar para o caminho que faz o coração dela cantar. E esse caminho é o caminho de transformação que ela trilha sozinha, mas que você ajudou a encontrar com o tarot.
Por isso que eu sempre digo que o tarô, ele não é um mergulho no futuro. O tarô, ele é um mergulho no inconsciente, aonde estão as decisões que vão criar o futuro da sua cliente. O que passou, que machucou lá atrás, ficou para trás. O tarô, ele vai mostrar esses eventos, mas libertar a sua cliente dessas âncoras. Ela vem arrastando elas há muito tempo. E eu vejo tantas terapeutas mais preocupadas com olhar para essas âncoras para de novo enfiar o dedo na ferida, que elas esquecem que nós temos que olhar para frente. E que a palavra tarô, ao contrário, forma a palavra rota. É para frente que eu mudo. O passado não tem mais como ser mudado. O terceiro acelerador, a caixa de ferramentas. E esse acelerador, ele fala exatamente do que parece, né? É melhor ter só uma chave de fenda ou uma chave de fenda e um martelo? O que tem a chave de fenda a ver com o atendimento da super terapeuta 10 caicas? Você tá ficando louco, Ica, não é possível. Calma, já vou te explicar. O que eu quero que você faça aqui é que você acelere o seu atendimento, no sentido de ter mais soluções para indicar para sua cliente. Quanto mais ferramenta você tem, mais rápido você chega ao faturamento de 10 mil por mês. É lógico que aqui, nessa aula comigo, essas ferramentas, elas vão começar pelo tarô. Mas à medida que você vai evoluindo, tanto na quantidade de clientes, quanto no conhecimento com o tarô, naturalmente você vai ter a necessidade de aplicar outras ferramentas que tratam de outras necessidades da sua cliente. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai perceber que ter outras ferramentas vai te ajudar muito. Mas aqui eu tenho um pulo do gato. Não espere ter todas as ferramentas que você imagina que vão contribuir com a tua cliente para começar seus atendimentos. Começa com o tarô. E mais, nesse momento, o faturamento de 10 mil por mês com tarô vai contribuir para que você tenha acesso às melhores ferramentas. Até acesso aos melhores profissionais, aquele que você vai escolher e não o mais barato. O objetivo aqui, que vai ser fundamental para o seu sucesso, é oferecer o melhor para o teu cliente. E agora, o quarto acelerador, o acelerador do coelhinho das pilhas Duracell. Aqui, você já começa a perceber se você já implementou os outros 3 aceleradores, que você está saindo do lugar comum. E qual é esse lugar comum? É o de ficar com a sua cliente o maior tempo que puder sem necessidade. Quando a cliente vem te procurar, ela está com uma dor, né? Ela está com um problema, nem sempre é físico, pode ser que seja, tá? Mas assim, às vezes é uma coisa mental, uma coisa emocional, uma coisa espiritual, um problema, uma decisão para tomar. E a grande dica é: se você puder resolver rapidamente esse problema, com a ajuda do tarô, em uma única consulta, faça isso. Porque acredita em mim, isso vai ser traduzido em eficiência pela sua cliente. E ela vai guardar isso para sempre. Toda vez que ela tiver uma questão para resolver, ela lembra de você. Quando você precisa de uma ajuda, você sabe quem você vai procurar. É aquela pessoa que em algum momento te ajudou a resolver de forma eficiente, de forma ágil, aquela que vai no ponto certo, na intensidade certa. Ela vai, olha o que está acontecendo, usa o que ela tem que usar e resolve. É essa imagem que a gente quer que a tua cliente tenha de você. Agora, quando eu vou para o espaço de gastar mais consultas do que o necessário para reverter o problema do meu cliente, você está indo contra o seu faturamento. Mesmo que pareça que não, né? Porque mais de uma consulta, vou ganhar mais dinheiro, mas as clientes não retornam. E as clientes que retornam, em algum momento, elas vão lembrar de você como aquela pessoa que não resolve, que precisa de várias sessões para resolver. Então, ser rápida nas respostas vai acelerar muito o aumento do número de clientes,
satisfeitos e, consequentemente, aumenta o seu faturamento para chegar nos 10 mil por mês. Quinto acelerador, esse é o meu favorito. No quinto acelerador, que faz parte do meu método, depois que você dominou a arte do atendimento das suas clientes, começa no presencial, né? Porque você começou com as suas amigas, com as vizinhas, com as primas, com as tias, com as pessoas mais próximas. Chegou a hora de aplicar a técnica que eu chamo de técnica do megafone. Então, essa técnica, ela serve para você espalhar para todo mundo que você sabe atender muito bem as suas clientes com tarô. E a melhor forma é usar as redes sociais para encontrar pessoas com perfil parecido com o perfil das suas clientes que você atendeu até então. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai usar as redes sociais para encontrar as clientes e para convidá-las para uma apresentação ou até mesmo uma leitura já de tarô com você. Mas nesse primeiro contato, o que você vai fazer? Você vai usar um diagrama que você já baixou lá na comunidade das alunas. Você vai encontrar um número que rege a vida dessa cliente. Você vai identificar o perfil numerológico dela. E agora, vou te mostrar que é possível você construir a sua jornada como super terapeuta 10K. Vamos supor que no primeiro mês você aplique o que eu te ensinei no acelerador 1 e 2 e você consegue 10 clientes. Poxa, de 2 a 3 clientes por semana. Fácil. Sendo modesta, 60% dessas clientes vão voltar. Então, de 10, 6 voltam. No segundo mês, você continua aplicando esses aceleradores, o 1 e o 2, e acrescenta o 3. O 3 vai aumentar a sua captação de clientes. Então, você consegue 20 clientes no lugar das 10 que você conseguiu no primeiro mês. E aí você já vai ter 20 clientes mais as 6 que retornaram. No terceiro mês, você continua aplicando o meu método. E aí você vai ter 20 clientes novas e mais 15 que retornam. E assim, vamos lá, sendo muito modesta, você começar cobrando R$ 100, com 2 meses, você já está faturando de 3 a 4 mil por mês. Eu comecei cobrando R$ 70 e no segundo mês eu já estava faturando mais de 4 mil. Trabalhando na minha casa, fazendo os meus horários, sem precisar escolher se seu filho vai estudar por preço ou pela qualidade da escola que você tanto quer que ele estude. Esse é o meu convite para você. Com esses 5 aceleradores, que são apenas a base do meu curso completo, você já consegue avançar na fidelização das suas clientes e sair do marketing da esperança para caminhar na jornada de super terapeuta 10K. Marketing da esperança, como eu brinco, é quando você atende tão bem as suas clientes que você acha que só isso vai fazer alimentar a sua esperança que elas voltem e te indiquem para outras clientes, tá? Então, no curso completo, eu acompanho cada aluna na sua mudança como terapeuta comum para superar o lugar que você está hoje e se tornar uma super terapeuta 10K. Faturar 10 mil por mês com leitura de tarô. E eu quero falar para você que nessa oportunidade, na forma do curso, eu vou te apresentar na terceira aula. É sobre a próxima aula, a terceira aula que eu vou falar agora. Agora, eu já estou quase no final dessa aula, eu ainda tenho um certo conteúdo para passar para vocês. Então, vamos lá, vamos revisar rapidinho o que eu falei sobre os aceleradores da Super Terapeuta 10K. Primeiro acelerador do Contando Moedas. Não precisa de grandes investimentos para começar.
Segundo acelerador do clone, estar na pele da sua cliente, ser como ela, se colocar no lugar dela, mas deixar que ela faça a escolha. Terceiro acelerador, caixa de ferramentas. Começar com a ferramenta mais simples e depois vai acrescentando outras ferramentas com os seus atendimentos. Quarto acelerador do coelhinho das pilhas Duracell. Resolva o mais rápido possível o problema da sua cliente para deixar essa marca no atendimento que ela fez com você. E o quinto acelerador, o acelerador do megafone. Multiplique o número das suas clientes próximas e depois busque novos clientes. Para continuar na semana 10K da Super Terapeuta Holística, eu quero reforçar o convite para a nossa terceira aula, que vai ao ar na sexta-feira. Nessa aula, eu vou te entregar um diagrama para você imprimir na sua casa. Esse diagrama, na verdade, ele é um guia para você iniciar a orientação dos seus clientes, considerando o número que rege a vida de cada um deles. Tem muito conteúdo ainda que está chegando na terceira aula, a aula da sexta-feira. E eu não perderia por nada. Esse conteúdo vai fazer você chegar muito mais rápido à sua jornada de super terapeuta 10K. Sair desse lugar que você tá de terapeuta e se tornar a super terapeuta 10K. Afinal de contas, é por isso que você está aqui comigo, porque você quer aprender a faturar 10 mil por mês com leitura de tarô. A nossa comunidade no Facebook está cada vez mais movimentada. E se você ainda não entrou nessa comunidade exclusiva de alunos, aproveite e já entre. Vai lá, se cadastra, participa. Na sua caixa de e-mail tem um convite com um link para você entrar nessa comunidade das alunas. Eu já falei dessa comunidade e eu já disse que eu respondo, que a gente tem muito carinho e já para cada vez mais esse conteúdo ser a sua cara e o que você precisa, me conta lá na comunidade dos aceleradores da Super Terapeuta 10K, qual você mais gostou? O que você acha que vai fazer a maior diferença para a tua chegada ao patamar de Super Terapeuta 10K, faturando 10 mil por mês com o tarô? Fica esperando o teu comentário lá. Na página onde esses vídeos das aulas estão colocados, existe um campo para os comentários. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode postar lá. Eu e a minha equipe vamos olhar e responder tudo com maior carinho. Eu te vejo na nossa próxima aula e também na comunidade da nossa jornada. Um beijo, eu sou o Ícaro Lopes e eu encontro você lá.